Números capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim: O Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, e eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. Agora você vai lá para o versículo 17. No capítulo 13 ainda, mas agora o versículo 17. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Vejam a terra como ela é, o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má. Como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou é estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Assim foram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, e entraram em Ramate, e subiram pelo Neguebe, e foram até Hebrom. Senhor, nós te damos graças por essa palavra. Deus, pedimos que o Senhor esteja falando conosco, que o Senhor fale ao coração dos teus filhos e filhas nesta manhã. Deus, e que essa palavra ela possa ser rema para as nossas vidas, que a tua palavra, que é viva e eficaz, possa falar aos nossos corações, Senhor. Fala conosco, fala também com aqueles irmãos que estão em casa neste momento, nos assistindo online, aquele que vai ouvir essa palavra, Senhor, amanhã, através do YouTube, ou do nosso site, Senhor, do Alcance Curitiba. Deus, fala com esta pessoa, em nome de Jesus. Amém. Queridos, deixa eu dar um pano de fundo para você aqui do que nós estamos lendo. Conhecemos a história, contexto bíblico, onde um povo estava sendo escravizado ali no Egito. E o Senhor falou através para Moisés dizendo: eu vou libertar o meu povo que está sendo escravo. E eu vou levar esse meu povo para uma terra onde mana leite e mel. Uma terra que eu estou prometendo a eles. Uma terra onde eu separei e guardei para eles. E o Senhor fala isso a Moisés. Porém, quando Moisés vai falar com o faraó, o que o faraó diz? Não, né? Vocês não podem sair daqui, vocês vão ficar aqui. Então, ali Moisés insiste, o Senhor também começa a enviar as pragas, o Senhor começa ali a ser muito duro com o faraó, até que faraó liberta aquele povo, né? Libera o povo, e Moisés vai conduzir aquele povo para a terra prometida. Por quê? O Senhor falou para aquele povo, dizendo: olha, eu vou tirar vocês de uma escravidão, eu vou tirar vocês do Egito, e eu vou levá-los a uma terra onde mana leite e mel. E debaixo dessa palavra, debaixo dessa promessa, Moisés ali ficou firme diante de Faraó, e até que Faraó cedeu e abriu mão. Conhecemos a história, ele sai com aquele povo, mais de 3 milhões de pessoas ali o acompanhando, e eles seguem pelo deserto, né? Porém, alguns anos se passaram, quase 40 anos, e eles estão próximos a entrar naquela terra prometida. E então, quando eles estão próximos de entrar naquele lugar onde Deus prometeu, onde Deus falou, aonde Deus havia falado já muitos anos atrás que eles estariam, nós chegamos nesse contexto aqui. Qual o contexto, né? O contexto onde Moisés, ele manda alguns homens espiar essa terra. Pensa que isso já passou 40 anos, desde que o Senhor deu a palavra para Moisés, para libertar o povo, né? E Moisés veio andando com esse povo, andando, né? Muitos milagres aconteceram no meio do caminho, o mar se abriu, né? Para o povo passar, o exército de Faraó que veio atrás, ali ficou para trás, né? O Senhor guardou no deserto, quando o sol era muito forte, vinha a nuvem do Senhor e guardava o povo. A noite era muito fria, então aquecia, veio o maná. Ao longo desses anos todos, né, o Senhor foi guardando o povo. Porém, o povo chega agora na porta da terra prometida, uma terra onde mana leite e mel. E aí Moisés fala o quê? Eu vou enviar uns espias para nós tomarmos posse dessa terra. E aí a palavra de Deus que nós lemos fala que ele enviou
alguns homens para espiar a terra, né? Foram 12 homens que foram separados para espiar a terra. Entre eles, esses homens, Josué e Calebe. Agora, o que acontece, né? Ao eles entrarem nessa terra, para darem uma olhada, fazer ali, espiar a terra, para conhecer, Moisés fala, olha, veja se a terra, como é essa terra. Se tem gente forte, se a terra é boa, se nós plantarmos algo, nós vamos colher, se essa terra é fortaleza, são fortalezas ou arraiais, vê se essa terra também, o povo que habita nela, se esse povo é muito forte ou esse povo é fraco. Então Moisés fala, vão lá, dá uma olhada, né? Como todos nós, assim, antes de entrar em algo, você sempre vai espiar, vai olhar, vai querer conhecer um pouco mais. O que acontece, né? Eles foram, esses 12 homens, e espiaram a terra. Agora, o que acontece, né, com eles? Ao entrar nessa terra, eles percebem que sim, essa terra mana leite e mel, mas eles perceberam também que essa terra possuía gigantes, que essa terra possuía moradores, que essa terra não seria fácil eles adquirirem. E aí você continua aqui o relato, né, em Deuteronômio, em Números, perdão, capítulo 13, a partir do versículo 25, né, diz assim, depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Eles foram e passaram 40 dias espiando a terra. E vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, em Cádiz, no deserto de Parã, e fizeram um relato do que tinham visto, a eles e a toda a congregação, e mostraram os frutos da terra, e relataram, fomos à terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra onde mana leite e mel, e estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, as cidades são muito grandes, fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus, habitaram nas montanhas, os cananeus habitam perto do mar, na beira do Jordão. Olha só, após eles entrarem nessa terra, eles perceberam que essa terra, havia moradores nessa terra. Essa terra havia gigantes, havia um povo que habitava nessa terra. E era um povo muito forte, né? Eles chamam ali dos filhos de Anak, eram homens muito poderosos nessa época. E esse relato trouxe muito medo ao povo de Israel. Pensa um povo que já saiu do Egito durante 40 anos peregrinando, quando chega na hora, vamos tomar posse, o relatório vem e o relatório não é nada bom, é um relatório ruim. Sabe, querido, o que eu quero conversar com você nesta manhã e tentar que você consiga receber essa mensagem no seu coração, é que de todos os homens que saíram lá do Egito, né, de todos os homens e mulheres que saíram do Egito, só 2 deles entraram na terra prometida, Josué e Calebe. Só 2. Nem Moisés, que foi o condutor, entrou. Agora, de todos esses homens, de todos esses adultos que saíram ali do Egito, apenas 2 entraram, Josué e Calebe. Agora, eles não eram homens extraordinários. Eles não eram pessoas extraordinárias. Eles não eram pessoas que se moviam debaixo do sobrenatural. Eles eram pessoas comuns, assim como eu e você. Pessoas que possuíam as mesmas dificuldades, os mesmos medos, as mesmas situações. O C.S. Lewis, ele tem uma frase dele que eu gosto muito, que ele diz assim, Deus faz coisas extraordinárias com pessoas comuns. Alguém comum aqui essa manhã? Eu sou um desses. Deus faz algo extraordinário com pessoas comuns. E Deus é especialista em fazer isso. Porque quando Deus faz algo extraordinário com uma pessoa comum, toda a glória vai para Ele. Toda a honra vai para Ele. Porque se você é alguém extraordinário, você não precisa de Deus. Se você é tão bom o quanto você imagina, você não precisa de Deus. Você é autossuficiente. Você quer viver na força do braço. Mas não, somos pessoas comuns. E Deus é especialista em fazer coisas extraordinárias com pessoas comuns. Agora, o que essas pessoas elas tinham? Não eram pessoas autoconfiantes. Porque Deus nunca está procurando pessoas autoconfiantes. Deus procura pessoas que confiem nele. E essa é a dinâmica do reino de Deus. Nunca Deus está procurando, olha, eu quero olhar lá em Curitiba, eu preciso de pessoas autoconfiantes, pessoas que ficam olhando no espelho e dizendo, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom. Não, não é isso. Não é pessoas autoconfiantes. Deus procura pessoas que confiam nele, que dizem assim, Senhor, eu não sei como fazer.
Eu não sei como conduzir isso. Eu não sei como possuir posse dessa terra. Eu não sei como fazer. Eu não sei como administrar uma empresa. Eu não sei como conduzir uma igreja. Eu não sei como conduzir uma célula. Eu não sei como ser um bom profissional. Mas Deus, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que o Senhor me capacite. Eu preciso que o Senhor me fortaleça. Eu preciso que o Senhor me abençoe. Porque eu quero ser alguém extraordinário. Então, queridos, algo que eu e você precisamos entender, que Deus ele está sempre pronto a nos abençoar, sempre pronto a fazer algo sobrenatural das nossas vidas. Agora, muitas vezes, Deus não pode fazer algo, ou nós impedimos de Deus fazer algo em nós, porque a nossa visão ela está corrompida, a nossa vista está corrompida. Aqui, no texto que nós lemos, mostra muito bem que esses homens eles chegaram até aquela terra. Terra o quê? Que eles falam, realmente essa terra tem mana, leite e mel. Mas essa terra também tem gigante. Essa terra tem pessoas morando nela. O interessante é você observar que desses 12 homens, 10 deles, o relatório foi esse, negativo. Olha, eles só olharam problemas. 10 deles só trouxeram dificuldades. 10 deles queriam desistir. 10 deles só olharam coisas ruins. Apenas 2 trouxeram um bom relatório, apenas 2 estavam otimistas, e eles viram a mesma coisa, os 12. Isso que é o mais interessante, os 12 viram as mesmas coisas, porém, 2 viu de uma percepção diferente, viu algo diferente. 10, não, viu algo completamente diferente. Qual é a diferença dos 2, Josué e Caleb, dos 10? É isso que eu quero falar para você. Há pessoas que não conseguem entrar na terra prometida, não alcançam aquilo que Deus tem para a vida delas, porque elas andam por vista. Elas andam por aquilo que os olhos enxergam. Mas quando você anda por visão, não interessa o que você está vendo ao seu redor, não importa o ambiente que você está. Quando você anda por visão, quando você anda debaixo de uma promessa de Deus, dificuldades você vai encontrar, lutas você vai encontrar, mas você vai chegar até aquele lugar. Amém? Então essa é a grande diferença. Aqueles 10 homens, eles andavam por vista. Josué e Caleb andaram por visão. E há uma grande diferença, vista e visão. Talvez, por essas palavras serem semelhantes e muito parecidas, você acha que é a mesma coisa. Mas apesar de ser semelhantes, elas são coisas completamente diferentes. Andar por vista nos fala em viver pelas circunstâncias à sua volta. É andar no natural das coisas. Andar por vista não agrada a Deus. É algo limitado aos nossos olhos. Refere-se apenas àquilo que realmente eu consigo enxergar. É algo palpável. Esses 10 espias que trouxeram esse relatório ruim, esse relato, eles olharam o quê? A vista deles. Ao invés de colocar o foco na promessa, naquilo que Deus falou, eles começaram a olhar, a cidade é muito fortificada, esse povo é muito grande, nós vamos passar por muita dificuldade. E eles começaram o quê? A murmurar, a reclamar contra Deus. Diferentemente Josué e Caleb, alguém que andava por visão, e é assim que eu e você precisamos andar, amém? Por visão, eles olhavam o quê? A promessa. Porque quando você anda por visão, não fala em viver por aquilo que eu estou passando, não fala em viver por aquilo que você está vivendo, mas sim por aquilo que Deus falou a seu respeito, assim aquilo que o Senhor já liberou para a sua vida. E esse é o grande dilema das nossas vidas, porque muitas vezes nós temos a palavra de Deus, a promessa de Deus que Deus falou há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, mas daí você olha o teu contexto de hoje e você fala, isso não tem como acontecer. Isso é impossível acontecer, porque você está olhando por vista e não por visão. E aí é o grande segredo para você chegar ao lugar que Deus quer que você chegue, ou ficar parado e simplesmente reclamando, como aqueles 10 espias fizeram. Ande por visão e não por vista. Andar por visão está no campo da imaginação, dos sonhos, das promessas. Ela não se refere àquilo que os meus olhos conseguem enxergar. É a visão que determina o meu destino e não a vista. Algumas 2 semanas eu fui ao oftalmologista, e aí eu lembro que eu estava em casa e eu falei assim para os meninos, para a Adriana, falei, Adri, hoje eu tenho uma consulta no oftalmologista, eu preciso dar uma olhada aí porque a minha vista está meio
meio embaçado, eu já não estou conseguindo ler direito, tive que pegar uma Bíblia letra grande para ler, aqui o próprio, né, iPad que eu uso, tive que deixar umas letras caixa alta, e eu falei, eu vou no oftalmologista para dar uma olhada nas minhas vistas. E aí eu lembro que um dos meus filhos falou assim, pai, de novo, você está com um problema de visão? E aí eu falei, não, de visão não, de vista sim. Sabe por quê, querido? Se eu tirar os meus óculos aqui, eu vejo tudo embaçado. Na verdade, vocês ficam tudo bege. Não consigo discernir quem está aqui nesse auditório. Não consigo. Eu consigo só ver algumas cores, talvez aqui o azul, o branco, cores fortes assim. Mas eu não consigo ver a fisionomia de ninguém. Eu não consigo ver se você está de máscara, que cor que é a sua máscara. Eu não consigo saber quem são as pessoas. Da segunda fila para trás, então, é pior ainda. Eu vejo tudo bege, eu não consigo identificar ninguém. A minha vista, eu tenho um grau muito alto que eu uso. São 6 graus aí em cada olho. Então, assim, se eu depender da minha vista, eu só vou conseguir enxergar aqui. Mas se eu colocar um óculos, como esse daqui, uau, vocês estão aqui. Eu consigo enxergar ainda esse lugar, eu consigo enxergar as pessoas, eu consigo ver a mesa de som, eu consigo ver o irmão que está lá no fundo, eu consigo ver as pessoas que estão aqui na parte de trás. Agora, a minha vista me permite só enxergar aqui. Por melhor que ela seja, usando óculos, a minha vista só me permite enxergar aqui. Agora, a minha visão permite enxergar o quê? Esse lugar cheio, vidas transformadas, famílias restauradas. A minha visão me permite o quê? Nós temos a igreja relevante e reverente. A minha visão permite o quê? Eu saber que eu não estou aqui simplesmente para um encontro social, para ver pessoa, para ver amigos. Que eu estou aqui para adorar a Deus, buscar o Senhor em primeiro lugar, mas também ser alguém que vai transformar essa comunidade, essa cidade. Amém? A minha visão, ela permite o quê? Que eu olhe os nossos projetos sociais, como nós temos aqui na casa, muitos projetos sociais, a minha visão me permite enxergar milhares e milhares de pessoas que nós já alcançamos e ainda vamos alcançar. A minha visão permite muitas pessoas que ainda não estão aqui, que nem conhecem este lugar, porque passam por aqui e nem placa nós temos, nem fachada nós conseguimos fazer ainda, e alguns, até esses dias eu fui visitar uma família aqui da igreja, que mora aqui próximo, e aí ele falou assim, pastor, precisamos colocar uma fachada lá na igreja, porque o meu vizinho aqui, esses dias conversando com ele, falou assim, olha, você viu que abriu um bailão novo ali, e qualquer hora nós podíamos ir naquele bailão, e aí a pessoa falou assim, mas aonde que é? Ele falou assim, é um prédio todo preto ali na esquina onde era o mercado. Aí o irmão falou assim, lá não é um bailão, lá é uma igreja, né? Então assim, a minha visão permite o quê? Que essas pessoas que ainda nem passaram por aqui, nem chegaram aqui, nem imaginam que aqui é uma igreja, a minha visão permite já vê-la sentada aí neste banco junto com você, glorificando o único e verdadeiro Deus. Amém? Então, querido, a vista, ela é o maior inimigo da visão. Porque a vista é a realidade, é o que você tem nas mãos. O que você tem nas mãos? A vista é o que você tem para hoje. Você já falou isso para você, mas é o que nós temos para hoje. Às vezes eu chego em casa e falo assim, e aí o que tem de almoço? Ah, tem isso, aquilo outro. Aí a Adri fala, querido, é o que tem para hoje. Né? É o que tem para hoje. A vista, ela só mostra isso, mas a visão permite você enxergar algo muito além. Sabe, querido, a pessoa mais pobre do mundo não é aquela que não tem dinheiro. A pessoa mais pobre do mundo é aquela que não tem visão, aquela que não tem sonho, aquela que não tem projeto. Essa é a pessoa mais pobre do mundo. Você acha que alguém que não tem dinheiro, não, o mais pobre do mundo é quem não sonha, quem não projeta, quem não vive por visão, quem não vive debaixo das promessas. Essa é a pessoa mais pobre do mundo, porque ela sempre vai estar naquele lugar. E como eu falei, a vista, ela é o pior inimigo da visão. Quer dar um exemplo para você? O Senhor diz para você, através da palavra dele, através de um profeta, através de alguém, ou através da sua oração ali, através do seu devocional, ou você recebe até uma palavra profética dizendo, olha, você vai comprar a sua casa própria, você vai ter a sua casa própria. Amém? Para aqueles que não têm casa própria ainda, amém? Que o Senhor vai te dar a sua casa própria, amém? Aí você recebe, é uma palavra, eu recebo essa promessa. Só que aí, você vai para casa.
Aí você chega em casa, aí a esposa fala assim, amor, amanhã precisa pagar água, luz, telefone, e começa a jogar aquele monte de carnezinho, né? Os carnezinhos na mesa. Aí já chega a fatura do cartão. Aí nessa hora o diabo fala na sua cabeça assim, ô crente, Deus falou que vai te dar a casa para você, né? Mas conta para mim, quanto é que você ganha? Daí você pega 5 mil, um exemplo, eu ganho 5 mil. Mas você é um crente fiel, dizimista, dá oferta, dá dízimo, então se você é fiel já sobra aí 4,5, 4,200, porque você ainda dá primícia, sobra aí 4 e pouquinho. Você tem que pagar aluguel, vai mais 1.000 de aluguel, você tem que pagar alimentação, você tem que pagar a sua roupa, e você paga uma escola, e você ainda tem, enfim, gasolina, prestação do carro. E aí quando você olha, a sua vista olha e diz assim, realmente, com o que eu ganho hoje eu não consigo nem pagar as minhas contas. Como eu vou conseguir ter a minha casa própria? Aí nessa hora, você está o quê? Olhando por vista. E a vista, ela é um pior inimigo da visão. Porque é nessa hora que você fala, realmente, nunca vou ter minha casa. Ganhando o que eu ganho, nunca vou, com esse salário que eu tenho, nunca vou ter minha casa. Eu nunca vou poder usufruir daquilo que Deus falou que eu teria. E você entra pelo campo, o quê? Da vista. Assim como esses espias chegaram naquela terra. Começaram a olhar as dificuldades. Começaram a olhar ali só problemas. Começaram a relatar só dificuldade. Sabe, querido? Então, não olhe por vista. Olhe por visão. Deus falou com você, então vai se cumprir, vai chegar o tempo. Agora, olha o que o texto diz também aqui, que acontece. Porque não basta só você ter a palavra. Quantas pessoas que possuem palavras poderosas sobre a vida delas, mas elas não se movem, elas não se mexem. Elas acham que simplesmente porque Deus falou, algo vai acontecer. Querido, entenda, Deus não vai ficar devendo nada para ninguém, Deus não deve nada para ninguém. Tudo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Mas você precisa fazer sua parte, eu preciso fazer a minha parte. Diz assim, versículo 30, né? Depois deles trazerem aqui aquele relato, aquela situação complicada ali, diz assim, então Caleb fez calar o povo diante de Moisés. Então Caleb chega e fala, chega, calem a boca, que vocês estão falando. Cala-te, Satanás. Talvez ele usou até essa palavra, né? Sai para lá. Né? Lapeta. Esse dia eu estava ouvindo o pastor Cláudio Duarte, e ele falava assim, sai para lá, lapeta. Eu fiquei, lapeta. Daí ele falou assim, porque você fala capeta, ele vem para cá. Então você fala lapeta para ele para lá. Entendeu? Então nunca fale capeta, fale lapeta. Sai para lá, lapeta, né? Sai longe de mim. Arreta de mim, Satanás. Então, ele diz assim, vamos subir agora. Números 13, capítulo 30, parte B diz, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Tem como colocar lá na tela para nós? Porém, os homens que tinham ido com ele, quem? Os outros 10 homens. Falaram o quê? Então, olha lá, versículo 31. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos. Volta no 30 primeiro lá. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Olha quem está andando por visão. Ei, vamos lá, gente. Vamos lá, nós somos perfeitamente capazes de fazer isso. Mas daí quem anda por vista diz o quê? Porém, os homens que tinham ido com ele, não Josué, os outros 10, não podemos atacar aquele povo, porque é muito mais forte que nós. Ele olhou o tamanho do povo, ele olhou a força do povo, ele olhou as dificuldades que ia encontrar para aquele lugar. E aí é a grande diferença de quem anda por vista e de quem anda por visão. Porque quem anda por vista só vê problema, só vê dificuldade, só vê situação ruim. Quem anda por vista vive murmurando, vive reclamando. Não tem nada de bom para contar. Quem anda por vista nunca sai do lugar onde está. Por isso que você vê pessoas comuns fazendo algo extraordinário. Por quê? Porque não andam por vista e sim andam por visão. E é isso que Deus quer que eu e você andamos, por visão e não por vista. Porque a vista vai fazer você desistir, a vista vai fazer você afundar, a vista vai fazer você
querer até abandonar a fé, a vista vai fazer você querer abandonar Deus, a vista vai fazer você somente dar relatórios ruins. Não, comece a andar por visão. Então, sabe, querido, é importante nós entendermos isso, que a visão, ela não é só para o momento. A visão, ela pendura por séculos e séculos. Olha a palavra que Deus dá em Romanos capítulo 4, versículo 17, diz assim: e eu constituí por pai de nações, diante daquele que em Abraão creu, o Deus vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Sabe, querido, nós temos um Deus que faz com que nós chamamos à existência aquilo que não existe. O que é isso, pastor? A palavra de Deus fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque nós andamos por fé e não por vista. Eu não ando por vista, eu ando por aquilo que eu creio. Eu ando por aquilo que o Senhor falou sobre mim. Porque se eu fosse andar por aquilo que eu penso de mim, por aquilo que as pessoas falam de mim, eu não estaria onde eu estou. Mas eu ando pela fé e não pelo que eu estou vendo. Sabe, querido, nesse período que estamos vivendo como país, como nação, se você for andar pelo que você vê, você desiste. Você abandona a família, você abandona casamento, você abandona a sua empresa, você abandona seus negócios, você abandona seu emprego. Você cai numa depressão, você fica doente. Principalmente se você for ler alguns jornais todos os dias, e tem pessoas que se alimentam disso. Se alimentam da má notícia, se alimentam de coisa ruim. E aí, se você se alimenta disso, você vai começar a andar só por vista. E a vista vai fazer você entrar em depressão, ficar doente, ficar amargurado, murmurar contra Deus, contra pessoas, desacreditar naquilo que Deus falou. Sabe por quê? Deus liberou a palavra para o povo dizendo: eu vou tirar vocês daqui e vou levar vocês para cá, num lugar, numa terra onde mana leite e mel. Foi isso que Deus falou, não foi? Ele cumpriu? Cumpriu. Agora, Deus não falou que tinha gigante, que tinha gente naquela cidade. E esse é o grande engano nosso. Nós achamos porque Deus prometeu algo para nós, que vai ser simples, que vai ser fácil. Não. Deus falou para você que vai estudar a sua casa, então, legal. Então agora Deus já falou que vai dar minha casa, então eu vou pegar uma rede, vou comprar uma rede, né? Bem boa, vou botar na varanda aqui da casa que eu pago aluguel e vou ficar na rede. Não, você precisa trabalhar, você precisa lutar, você precisa melhorar seu currículo, você precisa melhorar o seu conhecimento pessoal. Amém, queridos? Deus falou. Mas agora o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, eu vou lutar. Eu tenho a palavra, eu tenho a promessa. Então, ok, eu tenho o favor de Deus, aliado a muito trabalho. Então, as duas coisas convergem em meu favor. Agora, há pessoas que recebem a palavra de Deus e ficam lá. Vida boa essa, Deus falou, vai acontecer. Não, Deus não mente, pastor. Claro que Deus não mente. Mas Deus não vai ficar abençoando um preguiçoso, que não quer saber de trabalhar, que não quer saber de lutar. Deus não vai. A Bíblia fala que o preguiçoso morre desejando e nada tem. O preguiçoso é aquele: eu queria tanto abrir um negócio, eu queria tanto ter uma empresa, eu queria tanto cuidar de pessoas, eu queria tanto ter uma célula, eu queria tanto passar num concurso público, eu queria tanto. O preguiçoso morre desejando e nada tem. Por quê? Só deseja, não trabalha, não investe, não vai em cima, não acorda às 6 horas da manhã. É só pegar aqui na igreja. Qualquer empresário que tem aqui, bem sucedido, ou até fora da igreja, você que está assistindo, você sabe disso. Você é o primeiro a acordar, você é o primeiro a levantar, você é o primeiro a chegar na sua empresa. É você que dita o ritmo da sua empresa. Então, sabe, querido, eu e você precisamos entender que Deus, Ele está sempre pronto para nos abençoar, mas a vista, ela pode atrapalhar o nosso caminho. A vista pode atrapalhar aquilo que Deus tem para você. Você pode até estar indo bem, mas cuidado com a vista.
Porque talvez você até está indo bem. E a vista também faz a gente não dar um passo para o próximo nível. A vista faz a gente ficar sossegado. Eu estou bem, minha empresa está legal, minhas finanças estão legal, a minha igreja está legal, as minhas coisas estão indo bacana. Ok, glória a Deus por isso. Que bom, parabéns para você. Mas não se acomode. Não faça a vista achar que você já conquistou tudo. Não faça a vista dizer para você que você não precisa fazer mais nada. Eu lembro que, recentemente, conversando com algumas pessoas, e aí, pastor, e agora? O que nós temos para a igreja? Poxa, a gente ficou 13 anos ali, no Água Verde, mudamos para cá, a igreja teve, né, um crescimento explosivo, crescemos, né, muita gente se convertemos, nossos batismos, né, sempre lotado. E aí, e agora? Eu falei, e agora? Agora nós vamos para o segundo nível, para o terceiro nível, para um quarto nível. Tem muita gente nessa cidade para ser ganha ainda para Jesus. Tem muita gente nesse estado ainda do Paraná para ser ganha para Jesus. E só a comunidade de alcance aqui do Novo Mundo não vai conseguir fazer isso. Então nós vamos dar o quê? Novos passos. Não podemos nos acomodar. Porque estamos hoje, né, numa situação, poxa, uma igreja legal, uma igreja bacana. Não, nós vamos mais conquistas, vamos abrir novas igrejas. Amém, queridos? Não olhe por vista. Porque a vista vai dizer assim, mas é tão bom lá aquele lugar. Nosso banheiro é maravilhoso, o lugar é maravilhoso, o ar-condicionado é maravilhoso, até gelado ele é bom, né? Como estava agora há pouco. Agora já deu uma melhorada, Márcio, obrigado. As mulheres agradecem, principalmente. Pastor, está tudo bom. Eu lembro que quando a gente estava no Água Verde ali, algumas pessoas chegavam para nós e falavam assim, e aí, realmente vocês acham que a gente precisa mudar? Eu falei, claro que a gente precisa, 4 cultos, 8 horas da manhã tinha um culto, o pessoal do louvor chegava às 6 horas da manhã, às vezes o Marcelo cantava lá, ô Marcelo, o que aconteceu? Eu falei, cara, chega às 6 horas da manhã aqui para ensaiar, tinha que dar uns café energético na veia deles, lá do pessoal do louvor, para estar animado, que ninguém, né, cantar às 6 horas da manhã, não é fácil. Eu sei porque eu fui músico muito tempo, gente, e essa... Ué, por que vocês estão rindo? Porque vocês estão olhando por vista. Vocês estão rindo porque vocês estão olhando por vista, vocês não estão olhando por visão. Mas eu já fui músico, sim. Tive uma fase da minha vida. 4 cultos e tal. Pastor, a gente precisa mudar. Pastor, a gente precisa realmente ir para um novo lugar. Está tão bom aqui. A igreja é pequena. A gente consegue ver todo mundo. Uma das maiores reclamações que nós temos aqui na igreja, sabe qual é? As pessoas dizendo, eu não conheço todo mundo da igreja, eu não conheço todo mundo da igreja. Irmãos, e cada vez vai aumentar mais isso. Porque não é um clube. Aqui não é um clube. É claro que nós temos relacionamento sim, nós temos a célula para isso, existe grupo de convívio, existe aqui, e hoje nós temos aqui, para toda a faixa etária, nós temos um grupo. Desde das crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, famílias, casais, sêniors, toda a faixa aqui etária nós temos. Então, acha a sua tribo e se inclui dentro dela. Temos as células, temos os grupos. Então, sabe, querido, a visão, ela não torna as coisas fáceis, mas a visão, ela torna as coisas possíveis. Agora, o relatório que eles trouxeram aqui foi ruim. Eu lembro que, quando nós, falando da mudança aqui, quando nós alugamos esse local aqui, eu não sei quantos que estão aqui, que chegaram já nessa nova fase, aqui no Novo Mundo. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Uau, quase 30%, 40%. Então você não conheceu, né, o nosso antigo espaço. E quando nós alugamos esse lugar aqui, tem foto aí? Aquela foto? Põe aí essa foto. Olha aí. Primeiro culto nosso aqui. Não foi culto, foi uma reunião que a gente fez. Eu estava acho que mais ou menos aqui mesmo. Era aqui. O púlpito era aquela escada. Tinha um grupo de pessoas.
Passa outra foto. Olha só, a Adriana dando uma palavra aqui. Quem olhava por vista esse lugar, nunca imaginava que estaria como está hoje. A vista mostrava isso daí. Nesse dia nós estávamos contando o que nós iríamos fazer neste lugar. Nesse dia, né, com a nossa liderança aí, acho que aí a maioria é líder que está conosco, nós estamos falando do que iria virar esse lugar. Que é no supermercado, essa parte aqui, que é aquela parte, volta na foto anterior, que tem uma parte ali, acho que é laranja, isso, ela dessa parede para trás, onde era a parte da panificadora, a câmera fria, onde é o nosso ministério infantil. Quem olhava por vista, chegava aqui e falava assim, o que você vai ser aqui? Vai ser uma igreja. Uma igreja? E vai ser assim, vai ser toda preta, parede preta. Teve alguns que falaram, cruz credo, pastor, que é isso? Vai ser uma igreja, mas é uma igreja. Legal, um som, tudo bacana. Nós vamos mudar essa região aqui, porque o comércio aqui estava derrubado. Hoje, se você for aqui, e o testemunho, né, provavelmente está assistindo a gente aqui, o Paulo, nosso vizinho, que é aqui da esquina, da Bárbara aqui, que tem a confeitaria na esquina, chega ali e conversa com eles ali para vocês verem. Falaram, olha, a comunidade de Alcance transformou essa região. Chega aqui para Maria, que é da lanchonete aqui do lado, ela fala, filho, glória a Deus pela vinda da igreja, e tantos os outros aqui comerciantes, porque a igreja veio transformar esse lugar, porque é isso que nós somos, agente de transformação, amém? Agora, depois dessa situação, olha como ficou esse lugar. Tem aquele outro, acho que é um videozinho, não sei se é foto ali, olha só. Nós tivemos que mexer com todo o telhado, toda a estrutura. Quando nós estávamos nessa fase, e talvez uma das fases mais difíceis da nossa vida aqui, como pastores, né? E eu falo isso em nome de todo o presbitério. Nós começamos a mexer nesse prédio. E aí nós descobrimos que nós tínhamos que mexer na estrutura, no telhado dele. E trocamos todo o telhado. Ele ficou limpo, saiu tudo. E tivemos vários outros contratempos no meio. E eu lembro que algumas vezes nós chorávamos diante de Deus, neste lugar. Eu, os pastores, a nossa liderança, nós vínhamos nesse lugar e nós chorávamos. Falávamos, Deus, como que vai cumprir a visão que o Senhor nos deu? Desse lugar transformado, restaurado. Por quê? Envolve dinheiro, envolve finanças. Então, para você que talvez hoje aqui, você já chegou na terra prometida. Você já chegou na terra onde está mandando leite, mana leite e mel. Mas tem um povo que veio conosco lá do Egito, desde a minha casa, lá no sítio cercado, na Rua do Sol 267, que foi onde nós começamos a igreja, e depois fomos por Água Verde, e foi um tempo maravilhoso para chegar até esse lugar. Mas se nós, naquele tempo, e muitos olhavam para nós e falavam assim, eu lembro que teve pastores na época que chegou para mim e falou assim, cara, vocês são malucos. Nós alugamos aqui, acho que em 2016, estava uma crise no país, alugar um lugar tão grande daquele. Quanto custa? Quando a gente falava o valor do custo, quanto nós íamos investir para reformar o lugar, para mudar esse lugar. E eles falavam assim, vocês vão conseguir? Porque eles estavam olhando só por vista. E muitas pessoas que olharam por vista naquela época, chegaram a falar para nós, desistam, voltem, fiquem no Água Verde. Volta, fica onde vocês estão. Está cômodo a situação no Água Verde. Tudo certo, estávamos tranquilos, né, ali. Apesar de muito trabalho, muito culto também, nós tínhamos 4 reuniões durante o domingo. Mas sabe o que acontece, querido? A comunidade de Alcance, ela não anda por vista, ela anda por visão. E se você está aqui, você vai ter que aprender isso, não andar mais por vista, andar por visão. Porque Deus, Ele quer fazer grandes coisas em nós, em você e através de você também. Para isso, sabe o que você precisa entender? Que a visão coloca o olho na promessa. A visão coloca o olho, o foco naquilo que Deus falou. A vista coloca a vista no problema. A vista coloca sempre os olhos na dificuldade. Sabe qual que é a função do plano B? É tirar você do plano A. E quem se move por uma visão, se move por paixão, motivado a oportunidades. A vista, ela te paralisa, ela te coloca medo. E foi isso que aconteceu. O relatório
daqui que nós lemos, né? Vamos lá, volta lá para o texto. O texto diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que você nos enviou. De fato, é uma terra que manda leite e mel. Olha só, gente. Eles estão concordando, realmente tem leite e mel naquela terra, que é o que Deus falou. Mas o povo que habita naquela terra é poderoso. Eles ficaram com medo, porque a vista, ela põe medo. A vista, ela te paralisa. A vista fala que você não vai dar certo. A vista fala que você não é ninguém. A vista fala que você não vai chegar ao lugar que Deus falou que você chegaria. A vista trava você. A vista impede você de progredir. A vista te paralisa. A vista faz você olhar para você e dizer: realmente Deus não me ama. Deus não tem nada comigo. Deus abençoa muita gente, mas eu não. Eu fui escolhido para não ser abençoado. A vista diz isso para você, mas a visão diz o quê? Que bendita será a sua família, benditos serão seus filhos, bendita será tudo aquilo que você colocar a sua mão. E você não pode andar por vista, você precisa andar por fé, você precisa andar por visão. O que Deus falou acerca da sua família? O que Deus falou acerca do seu relacionamento? O que Deus falou acerca de você? Talvez Deus liberou palavras já maravilhosas através de pessoas para a sua vida, que você seria um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, seu casamento, a sua família. Mas hoje como está? Seu filho nas drogas. Você brigando com a sua esposa. O divórcio já foi falado várias vezes no seu lar. Porque você está olhando por vista. Pare de olhar por vista, comece a trabalhar, comece a lutar e comece a viver por visão. Amém, querido? Porque a vista, ela sempre vai te paralisar. Lembra dos filisteus contra o exército de Israel? De um lado estão os filisteus, ali. E a Bíblia fala que do outro lado estava o exército de Israel. Todos os dias, um homem chamado Golias saía aqui no meio dos filisteus e dizia: tem alguém aí que possa vir contra mim? Tem alguém aí para lutar comigo? Tem algum homem aí que eu possa enfrentar? Tem algum homem aí que possa vir pelejar comigo? E a Bíblia fala o quê? 1 Samuel capítulo 17, versículo 11 diz: quando Saul e toda Israel ouviram estas palavras dos filisteus, ficaram assustados e com muito medo. Medo. Veio um gigante daquele tamanho, falando ali, daquela forma, todos ficaram com muito medo. Agora, tinha um jovem que foi ali levar alimento para os seus irmãos. Esse jovem chamava Davi. E quando ele olha, ele vê o quê? A mesma coisa. Ele vê a mesma coisa que o exército de Israel está vendo. E ficaram com medo. Mas Davi, a atitude dele é diferente, porque ele não olha por vista, ele não fica olhando o gigante, ele olha por visão. E ele fala: quem é você para afrontar o Deus vivo? Quem é você? Quem que você pensa que você é? E aí ele começa o quê? Se mover ali por fé, por coragem. E ele vai para cima daquele gigante, derrota aquele gigante, acaba com ele, corta a cabeça dele. E aí nós conhecemos todo o contexto da história. Mas por quê? Porque Davi não ficava olhando por vista, Davi olhava por visão. Quando o gigante parar diante de você, não fica olhando por vista, porque a vista vai te colocar medo. A vista vai falar: você não pode, você não consegue, você não tem capacidade. Mas a visão, ela vai dizer para você: vai, Deus está contigo. Ele livrou você do leão, Ele livrou você do urso, Ele livrou você já de tantas coisas, Ele vai guardar você. Sabe, querido, nós precisamos entender que pessoas que vivem por vista, vivem murmurando. Olha só o que o texto continua dizendo aqui. No capítulo 14, versículo 1 de Números. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão,
E toda a congregação disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto. Quem vive por vista, vive o quê? Murmurando, reclamando. Quem anda por vista, nesse momento de pandemia, está murmurando, reclamando. Quem vive por vista, neste momento, está só soltando notícia ruim, só está reclamando contra Deus, murmurando. Não só ele, inflamando outras pessoas, porque diz que eles murmuravam contra eles e toda a congregação, os 10, que trouxeram aquele relato. Não só isso, eles diziam: vamos escolher um outro chefe, vamos escolher um outro líder, porque Deus nos trouxe para cá, para morrer aqui, então que a gente tivesse morrido lá, no Egito. E eles falaram ainda, esses 10, com esse relatório terrível, contaminando todo o povo, sabe o que eles fizeram ainda? Falaram: vamos apedrejar Moisés, vamos apedrejar Josué, vamos apedrejar Calebe. Por isso, não ande com pessoas que andam por vista. Ande com pessoas que andam por visão. Porque se você andar com pessoas que andam por vista, você vai entrar no meio da multidão, você vai ficar no meio dos fracassados, você vai ficar no meio dos derrotados. Caminhando aqui para o fim, queria chamar já o pessoal do louvor. Sabe, essa é uma característica de quem vive por vista, vive murmurando, vive por queixa. A vista diz: vai dar trabalho. Queridos, foram 2 anos e meio neste lugar. Quem chega hoje, olha esse lugar, todo preparado, e ainda não está 100% pronto, tem muita coisa para fazer, tem muita novidade que os pais que estão aqui, quando voltarem ao Ministério Infantil, vocês vão ter novidade, sala de amamentação vai ter novidade, tem muita novidade para quem, para quando nós já voltarmos ao novo normal. Muita novidade, tem muita coisa para fazer. Mas quem vive por vista, diz: vai dar trabalho. Quem anda por vista diz: não, para com isso, não mexe com isso não. Vai dar trabalho você investir no seu casamento. Nós temos um curso de Homem ao Máximo aqui, são 14 semanas. Quem vive por vista diz assim: não vai dar não. 14 semanas. Vai dar trabalho fazer 14 semanas do curso Mulher Única. Vai dar trabalho você fazer um seminário, ficar aqui horas, né, sendo treinado. Vai dar trabalho. Quem anda por vista sempre está reclamando, sempre está murmurando, sempre está colocando um empecilho em algo. Mas quem anda por visão, entende que anda com senso de propósito. A visão, ela nos enche de honra, de valor. Quem se move por visão, não tem medo do novo. Quem se move por uma visão não tem medo do novo. Quem se move por uma visão não tem medo do novo, não tem medo de desafios. Não tem medo de luta, não tem medo de guerra. Agora, quem se move por vista, então tem medo de luta, tem medo de guerra, quer sempre viver acomodado. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Leva para onde? Muitos estão indo para o inferno assim, pensando assim. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, querido. Saia deste lugar esta manhã, indignado talvez com a maneira que você estava vendo as coisas. Pensa na indignação na parte boa, não pense na parte ruim. Até porque toda indignação, ela gera uma causa. E toda causa gera uma visão. Sabia disso? Isso é para um outro momento, quero falar sobre isso. Toda indignação, ela gera uma causa. E toda causa, ela gera uma visão. Por exemplo, pastor Anderson, vou usar ele aqui como exemplo, que trabalha na nossa área social. Um dia, conversando com ele, ele falou assim: cara, eu passo na rua e eu choro quando eu vejo moradores de rua. E eu passo num lugar aqui e eu vejo pessoas ali que às vezes durante a semana não fizeram uma refeição. E eu lembro que ele falou assim: cara, eu fico indignado com aquilo. Não é contra governo, não é nada, eu fico indignado de ver as pessoas daquele jeito. Fico triste. E aí eu falei: então, vamos fazer alguma coisa. E vamos orar. E ele começou a orar, começamos a orar, e ele falou assim: olha, vamos abrir o prato do amor, é aqui no Pinheirinho. Tem um irmão
que carinhosamente cede ali o espaço para nós, à frente do seu estabelecimento, para toda sexta-feira a gente levar comida ali. Mas como começou o prato do amor um dia? De uma indignação. Uma indignação gera o quê? Uma causa. A causa vira uma visão. Então, saia hoje daqui deste lugar, e eu quero provocar você mesmo, saia indignado, talvez com a maneira que você estava vivendo. Saia indignado com as coisas que você deixou de conquistar, porque você deu ouvido a pessoas que não acreditaram em você. Não saia indignado com as pessoas, saia indignado com a causa, tá? Esquece as pessoas. Saia indignado com você. Saia indignado, talvez com situações que você poderia já estar num lugar muito melhor do que você está hoje, mas por você ser acomodado, prolixo com as coisas. Amanhã eu faço. Um dos mandamentos do preguiçoso, sabe qual que é? Para que fazer hoje se eu posso fazer amanhã? Esse está entre os 10 mandamentos do preguiçoso, esse é o top, o que abre. Para que fazer hoje se eu posso fazer amanhã? Quer que o mundo acabe em barranco para ele morrer encostado? Sabe, queridos, dos 12 homens que saíram para espiar a terra, dos 12, 10 voltaram com relatório negativo, e eu concluo agora. 2 voltaram com relatório positivo, mesmo vendo as mesmas coisas. Porque eles disseram, Deus prometeu para nós que levaria nós, a nossa família, para esse lugar. Sabe o que eu concluo com isso, dizendo algo para você? Você lembra o nome dos outros 10 homens que entraram, que foram espiar a terra? Você sabe o nome? Você não sabe. Porque quem vive pela vista cai no esquecimento. Quem vive pela vista cai no esquecimento. Mas quem vive por uma visão, nunca é esquecido. Sempre é lembrado. Tem Josué, tem Caleb aqui essa manhã? Tem Josué, tem Caleb aqui essa manhã? Pessoas que vivem por uma visão? Então você jamais será esquecido. O que você fizer jamais será esquecido. O que você fizer jamais vai ficar em branco. Por isso eu quero convidar você a ficar em pé neste momento, para nós orarmos. Josué diz assim, em Números 14, versículo 7, e falaram a toda a congregação, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Olha o que eles estão dizendo aqui, ei, é bom aquilo que Deus prometeu para nós. É bom aquilo que Deus tem falado a seu respeito. O diabo tem dito que você não vale nada, que você não é de nada, que você é um derrotado, que você é um falido, que você é um quebrado. O diabo tem dito que a sua família não tem mais jeito. O diabo tem dito que o seu casamento não tem mais jeito. Isso é mentira dele. Tem jeito sim, porque nós temos um Deus que intercede em nosso favor. Nós temos um Deus que nos guarda. Nós temos um Deus que liberou palavras de promessa. Ei, Deus não liberou palavra de conforto para você. Deus não quis falar algo porque Ele queria massagear o seu ego, a sua alma. Deus falou algo porque Ele sabe que isso vai acontecer. Agora, isso não depende só de Deus, depende de você também. Depende de você hoje sair dessa reunião dizendo assim, eu nunca mais serei o mesmo. Porque eu não quero ter o meu nome esquecido como os outros 10. Eu quero ter o meu nome sendo lembrado como Josué e Caleb. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz, eu estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Consegue colocar esse texto para nós? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Eu estou certo que aquele que começou a boa obra fala em mim. Aquele que começou a boa obra em mim, há de completar até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra em você, vai completar. Não é uma pandemia que vai te parar. Não é uma enfermidade que vai te parar.
Não é um problema no casamento que vai te parar. Não é um problema com o seu filho que vai te parar. Não é uma situação financeira que vai te barrar, que vai te parar. Porque há um Deus que há de completar tudo aquilo que Ele falou de mim e de você. Há um Deus que há de completar essa boa obra, querido. Mas para isso, não ande por vista, ande por visão. Eu fico imaginando Naamã, que recebeu uma cura, um milagre da parte de Deus. E o profeta, o homem de Deus, diz para ele assim: olha, mergulha 7 vezes no rio e você vai ser curado. Eu fico imaginando, pensa você nessa cena, passa primeiro, vai lá e dá o primeiro mergulho e volta. O que ele vê? Lepra. Segundo mergulho, o que ele vê? Lepra. Terceiro mergulho, o que ele vê? Lepra. Doença, enfermidade. Eu fico imaginando Naamã no 6º mergulho, dizendo: vamos parar com essa palhaçada. Eu fico imaginando se ele fizesse isso. Vamos parar, e que Deus não vai fazer nada. Esse profeta, não é homem de Deus. Ele é um mentiroso. Vamos embora. Junta-se todas as coisas, vamos embora. E ele desistisse no 6º mergulho, irmãos. Porque a Bíblia diz que no 7º mergulho, a pele dele mudou. A pele dele voltou a ser como uma pele de bebê. Deus o curou e o restaurou. Eu fico imaginando Josué, porque depois que eles entraram na terra prometida, agora a vida de Josué é viver numa rede, né? Ali com aquelas uvas gigantes, com aqueles cachos de uva gigante. Não! Batalha, guerra, e eles entraram, passaram, e depois passa pelo Jordão, e depois quando passa pelo Jordão, tem o que? Jericó. E aí vem o primeiro desafio de Josué, também, já depois da morte de Moisés. E eu fico imaginando quando Deus fala para ele, dá 7 voltas em volta de Jericó. E aí o primeiro dia ele vai lá e dá a primeira volta, ele dá a primeira volta, segundo dia, segunda volta, terceira volta. Eu fico imaginando no 4º dia, no 5º dia, os soldados voltando para casa, e a mulher perguntando, que mulher é curiosa, né? Elas gostam de perguntar: e aí, como é que foi? Como é que foi hoje? Como é que foi? Como é que foi seu dia? E aí o soldado diz: pois é, Josué, aquele maluco, fez a gente dar mais uma volta. Mas conta para mim como é que foi, porque a mulher quer detalhe, né? Ela quer saber como, quando, aonde, que horas, que jeito, como é que foi a volta, se foi longa, se foi curta, se foi pequeno, se foi grande, se deu passos largos ou passos pequenos. Ela quer detalhe. O homem, por exemplo, a gente vai para os nossos retiros aqui, final de semana, Deus move, faz milagre, cura, é algo extraordinário. E aí a mulher pergunta para o marido: como foi o retiro, como foi o encontro? Qual é a resposta, irmãos? Foi bom. É isso aí. Deus pode ter feito maravilhas, foi bom. Aí você pergunta: e aí, amor, como foi o retiro? Então, sexta-feira, já na hora que a gente estava saindo da igreja, Deus já falou isso comigo, Deus já falou aquilo outro. E aí chegamos sexta-feira à noite, aconteceu isso sábado de manhã. E aí, 2h20 depois, ela está ainda no sábado à tarde, né? Contando todo, porque mulher gosta de detalhes. Elas são detalhistas. Glória a Jesus pelas mulheres. Glória a Jesus pelas mulheres. Pode aplaudir as mulheres, então. Vamos lá. Mas eu fico pensando, no 5º dia, quando o homem volta, esse soldado, e aí a mulher perguntando para ele, e ele diz a mesma coisa: Josué só fez a gente dar uma volta. E ela: não, ele... E aí, no 6º dia, você já imaginou se no 6º dia Josué diz assim: gente, seguinte, vamos voltar para casa. E ele desiste. Quantas pessoas que talvez estão aqui desistiram por causa da vista? Porque no 6º dia nada havia acontecido. No 6º dia Naamã não havia sido curado ainda. No 6º dia a vista mostrava as mesmas coisas. No 6º dia Jericó estava do mesmo jeito. Nenhuma pedra havia se movido. Quantas pessoas que estão aqui essa manhã já desistiram de algo que Deus prometeu para elas, Deus falou para elas, mas a vista atrapalhou você? Eu quero que você ore a Deus neste momento. E eu estou falando com você que está aqui e a vista, ela tem te colocado medo. Eu quero orar com você que a vista tem te colocado medo. Eu quero orar com você que a vista tem atrapalhado você de viver o novo.
Eu quero orar por você que a vista tem te paralisado. Eu quero orar por você que diz assim: eu quero que o Senhor abra o meu entendimento. Eu quero viver por visão. Eu não estou contente com como eu estou vivendo. Eu quero mais. Eu quero mais. E enquanto o Ministério de Louvor vai ministrar uma canção, eu quero que você ore a Ele. Eu quero que você fale com Ele. Pensa que você está no seu quarto, no seu secreto. Mateus capítulo 6, versículo 6. Você está lá no seu secreto. Só você e Deus agora. Não existe mais ninguém aqui. Você que está em casa. Eu quero que você dobre seu joelho na sua casa. Você tem a oportunidade, ou aqui mesmo, se você está aqui e quer fazer isso. Mas você que está em casa, dobre agora os seus joelhos. Comece a apresentar a Deus. Deus, eu preciso andar por visão. Se você que está aqui, fique à vontade. Nós não podemos fazer o apelo chamando à frente. Mas se você fique à vontade. Se você quer dobrar os seus joelhos, mas eu quero que você agora coloque diante de Deus a sua vida, dizendo: eu não quero mais andar por vista. Sabe, querido, não importa como você entrou aqui, importa como você vai sair daqui. Você que está em casa, não importa como você começou assistindo essa mensagem, importa como você vai terminar de assistir essa mensagem. Eu quero orar com você. Senhor, ajuda-me a ser um homem melhor, uma mulher melhor. Senhor, hoje eu entrego minha casa, minha família, os meus filhos, tudo a Ti, Senhor. Pai, me ajuda a viver e andar por visão e não por vista. E hoje eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Se você também recebe a palavra que foi falada essa manhã para a sua vida, que a partir de agora você vai viver por visão e não por vista. Dê um forte aplauso a Jesus. Amém?